Bem, o governo deve pedir ajuda de comunidades para cadastrar trabalhadores informais em auxílio de R$600. Quem está aqui com a gente ao vivo no nosso plantão especial Coronavírus Jovem Pan é o Samidana. Sami, como deve funcionar esse processo? Conta pra gente. Bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui. Olha, hoje pela manhã, né, o secretário do Tesouro Nacional, o Mansueto Almeida, falou que o governo pedirá ajuda às comunidades para justamente cadastrar as pessoas para receber esse auxílio mensal. Uma ideia que já tinha sido aventada é usar pagamentos digitais, até porque você vai deslocar todo mundo para agências bancárias, parece, e contra a proposta que é justamente manter esse distanciamento social. Estão falando que vão usar as maquininhas, né, até para fazer isso. De qualquer forma, vale dizer que isso vai ser muito bom no sentido de mapear quanto de trabalho informal ter informações das pessoas. Dando um giro para o mercado, Adriana, hoje a Bolsa está em alta, ela opera em alta nesse momento, e o dólar também. O dólar, por exemplo, tem alta de 1,30 e nesse momento está sendo negociado aos R$ 5,16,78. Já a Bolsa de São Paulo, seu principal índice, o Ibovespa, tem acréscimo de 1,32% no dia e está sendo negociado aos 74.399 pontos. Vitor Brown com a gente também, com uma pergunta para o Samidana. Ô Sami, hoje veio o Boletim Focus do Banco Central, né? O Boletim Focus que é divulgado toda segunda-feira e que traz as previsões de economistas, de analistas de várias instituições financeiras que são ouvidos pelo BC. E hoje a previsão não é muito boa, né? Nessa semana, mais uma vez, a tendência foi seguida, né? Veio mais um corte aí nas projeções e agora, inclusive, já se fala em recessão, em PIB negativo para 2020, né? É verdade. Então a gente tem alguns destaques, né? O primeiro destaque é a previsão da inflação, que caiu bem para esse ano, agora é 2,67. O câmbio, que é o dólar para o final do ano, estimado é R$ 4,50. Também tem mais uma queda na Selic, que atualmente está 3,75. A previsão é mais uma queda de 0,25 ponto percentual, indo para 3,50. Já é a menor histórica, né? A Selic histórica seria mais uma vez renovada. Mas como você bem disse, o PIB é o que chama mais atenção. A gente estava em 1,48 na previsão da semana passada e agora que saiu, menos 0,48. A gente foi de 1,48 positivo para menos 0,48, portanto, recessão. Lembrando que essa pesquisa é encerrada na sexta-feira. Então, a gente o Banco Central divulga hoje, mas em referência à sexta-feira. Fora isso, já faz 10 dias que a FGV fez um estudo, uma estimativa, e chegou à conclusão que a economia brasileira deve ter uma recessão de 4,4%, ou seja, PIB negativo de 4,4%, né? Não é o PIB negativo, é a taxa de crescimento que vai ser negativo, o PIB vai diminuir. E também o Morgan Stanley, que é um banco, fez uma previsão falando em recessão de 3,7% para esse ano, ou seja, uma economia em 2020 menor que 2019. Isso não só deve acontecer no Brasil, como também em outros lugares do mundo, né? Na Europa, o FMI já cravou recessão, nos Estados Unidos também. China é mais difícil de saber, porque os números lá não são os mais transparentes, Vitor. Ô Sami, e o petróleo também começou a semana com preços em queda. Hoje o barril do Brent registrou a menor cotação desde 2002. Te pergunto, é mais uma consequência da pandemia do coronavírus e isso afeta a situação aqui no Brasil? Afeta a Petrobras, por exemplo? Na verdade, você tem menos consumo de energia, porque as pessoas estão em casa, tem menos movimentação na economia. O mercado de petróleo abriu ontem, né? Ele abre um pouco mais cedo, então a partir de ontem à noite já dava para ver. Agora ele está, o crude oil, né, está operando com queda de 5,72%, a 20,28, é uma cotação extremamente baixa quando a gente olha o longo do caminho dele. De qualquer forma,
Algumas empresas, como a Petrobras, devem sofrer, né, e já estão sofrendo, mas isso não mexe na economia como um todo, né? Isso é mais uma consequência. Mas, apesar disso, como a economia brasileira está tendo ajudas e foi bem recebido, principalmente uma live que o Paulo Guedes fez na XP e também os dados, né, como estão saindo, a Petrobras, apesar dessa queda, opera hoje já em alta de 2,26, sendo negociado suas ações a R$ 13,60. Se a gente for olhar, um ano para trás, as ações estavam 28, né? Então caíram mais da metade, não só por conta do desaquecimento, mas também pela queda do barril de petróleo. Que diferença, hein? Ô Sami, a declaração mais recente que a gente tem do ministro da Economia, o Paulo Guedes, diz que ele, como economista, gostaria de ver a produção ativa, já como cidadão que quer ficar em casa e fazer, sim, o isolamento. Ele aproveita e lembra que a recomendação da área da saúde, diante da crise do coronavírus, é, sim, manter o isolamento social. Quer dizer, eu te trago de novo essa tremenda polêmica que tem dividido muito opiniões e até causado brigas, né? Como que está agora a opinião em geral, você que vive em contato com o pessoal do meio da economia, mais a favor do isolamento ou ainda não? Então, um estudo muito importante que saiu, que é o que tem monitorado e é quem faz a política, né, que orienta a política de combate ao vírus lá na Inglaterra, é o do Imperial College. Eles fizeram um estudo, e aí falam, eles erraram. Não é que eles erraram, eles fazem vários cenários. E eu vou trazer o cenário para o Brasil. Eles falam o seguinte, você tem três cenários. A primeira é que ninguém faz nada. Esse cenário é um cenário que não existe muito, porque, obviamente, ninguém vai ficar esperando. Mas você tem dois cenários e aí sim vale a pena. Um é uma quarentena, né, mantida por 45 dias, teria no Brasil uma morte de 44 mil pessoas. A outra é não fazer a quarentena agora e só fazer quando o número de mortes aumentar. Eles medem mortes para cada 100 mil habitantes. Então, a gente está no estágio mais ou menos de 0,2, que é baixo, e eles falaram que quando chegar a 1,6, os países param, que fica um caos. Se fizer só quando chegar a 1,6, o número de mortes iria para 627 mil. Nossa. 627 mil. Agora, se fizer isolamento dos grupos de risco e demorar para fazer a quarentena, iria para 500 mil mortes. Então, o que a gente pode fazer é olhar os dados, né? Eu acho que a gente tem que olhar com base na ciência. Agora, morre também gente de fome. Então, é fundamental, o ministro Paulo Guedes trabalha bem nisso, eu tenho falado isso desde a semana passada, mas ele anunciou na sexta-feira, depois teve a live no sábado, falando que ele está preocupado com autônomos, com pessoas assalariadas, principalmente de baixa renda, e com empresas. Isto vai custar caro, o país não tem dinheiro, mas ainda assim é melhor para a economia perde menos do que se morrer gente, porque cada pessoa que morre, ela deixa de participar da economia também, sem contar o lado humano, que é indiscutível. Tem um economista, que é o Carlos Góes, eu até marquei ele no Twitter, ele fez um trabalho quando ele estava lá no Planalto, agora ele reside lá em San Diego, ele está acabando o PhD lá na Universidade da Califórnia, que ele fala que mesmo no limite inferior, uma vida perdida custa em volta de 630 mil reais para a economia brasileira, né? Porque a pessoa deixa de girar o motor da economia. Sim. Então, é preciso olhar os cientistas na saúde, olhar os cientistas na economia. Eu sou a favor disso para tomar de decisão. E não dá para falar hoje como vai ser daqui a 10, daqui a 20 dias. Tem que monitorar dia a dia. Eu espero que esse estudo esteja errado e não morra ninguém. Mas o mais provável é que a gente consiga, na melhor das hipóteses, ter um número de mortes alto, de 40 mil pessoas. Quer dizer, a discussão é bastante longa e difícil de chegar a um ponto em comum, hein? Valeu, Samidana, a gente acompanha você e suas informações ao longo aqui da programação da Jovem Pan. Boa segunda-feira, boa semana. Para todos nós e para o Brasil que está precisando. Tchau, tchau.